Salve galera do canal do Medeiros, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo aqui no YouTube para a gente conversar sobre o nosso Botafogo, né? O Botafogo com 3 vitórias seguidas, né? Venceu o Atlético Goianiense por 1-0 num jogo em que o desempenho não foi lá essas coisas, mas foi importante para criar a famosa confiança. E aí venceu o Juventude por 5-1, aí sim uma atuação muito convincente, onde o Botafogo fez o que se esperava de um time onde ficou com 1 a mais muito cedo, né? O Botafogo já estava 2-0 com 11 contra 11, ficou com 1 a mais em campo, goleou o Juventude, e aí a tal da confiança virou realmente algo muito bom. Além do resultado, o Botafogo teve um ótimo desempenho. Muita gente ainda virou e falou assim, beleza, quero ver na Libertadores. 3-1 para cima do Universitário, jogando bem, principalmente no segundo tempo, conseguindo se livrar aí de um adversário bem chato, que é o Universitário, longe de ser um adversário ruim, né? O Universitário do Peru. Então o Botafogo está com 3 vitórias seguidas e agora vai ter mais um grande teste, né? De todos esses jogos, talvez aí é o teste que o Botafogo vai ter com um adversário com um time bem técnico, né? Um time muito bom, que é o time do Flamengo, né? O Flamengo tem realmente um dos melhores elencos do Brasil, isso é inegável. O Botafogo reforçou muito o seu elenco, está também entre os melhores elencos do Brasil, então vai ser um jogo realmente muito interessante de ver. O Botafogo numa fase onde voltou a jogar bem, o Flamengo conheceu a sua primeira derrota no ano, cara, agora na altitude em La Paz, perdendo para o Bolívar por 2-1, né? Lá no Flamengo, apesar dos resultados estarem bons, né, porque acabou de conhecer a primeira derrota, o clima lá no Flamengo, nesse momento, é um clima de certa desconfiança, porque apesar dos resultados estarem acontecendo, o desempenho do Flamengo não estava tão legal. A torcida está reclamando lá que o Tite não está conseguindo fazer o Flamengo jogar bonito, está conseguindo vencer os jogos na moda Tite, digamos assim, né? O Tite sempre foi conhecido no Corinthians como um treinador que resolvia muito bem o setor defensivo, ganhava ali de 1-0, né? Muitos jogos com placar magro, sem um futebol muito bonito, mas conseguia os seus resultados. É exatamente isso que está acontecendo lá no Flamengo. O Flamengo conseguindo os seus resultados, mas longe de ter um futebol vistoso, de ter um futebol envolvente, né? E aí acabou perdendo na Libertadores para o Bolívar. A torcida do Flamengo está aí meio chateada com o Tite, né? Tem uma certa pressão aí para cima do treinador deles. Mas a gente sabe que clássico é clássico, né? 11 contra 11, não tem muito favoritismo. Inclusive no ano passado, quando o Flamengo achou que ia ganhar o Botafogo foi lá no Maracanã e venceu eles por 3-2. Quando o Botafogo achou que ia ganhar o Flamengo ganhou do Botafogo no Newton Santos por 2-1. Então, clássico tem disso, né? Quando você acha que você é o favorito, você acaba sendo surpreendido. O que eu tenho certeza que vai acontecer é um grande jogo no domingo de 2 equipes que são ofensivas, de 2 equipes que sabem jogar bola, que tem grandes jogadores. Não vejo nenhum dos 2 times recuados. O Tite não vai ficar recuado para o Botafogo e o Arthur Jorge não é o jeito do Arthur Jorge ficar recuado, cara. Ele vai realmente tentar impor o seu jogo ofensivo, o seu jogo de posse de bola. Um dado interessante é que nessas 3 vitórias que o Botafogo teve, que eu acabei de citar agora há pouco, é a primeira vez na SAF que o Botafogo vence as 3 partidas e que o Botafogo tem a posse de bola maior a seu favor, né? O Botafogo venceu essas 3 partidas tendo mais posse de bola. É uma característica do Arthur Jorge, né? Nem na época do Luiz Castro, que o Botafogo no ano passado teve aquele futebol que encantou aí o Brasil, o Botafogo conseguiu fazer isso, porque muitas das vezes o Luiz Castro jogava na transição, né? Jogava no contra-ataque, o Botafogo saía rápido no contra-ataque. Então, às vezes o Botafogo tinha menos a posse de bola, mas era muito letal, né? No contra-ataque e acabava vencendo as partidas. Com o Arthur Jorge, a gente está vendo um modelo de jogo um pouco diferente, onde o Botafogo troca passes, onde o Botafogo tem paciência, o Botafogo consegue ficar mais com o domínio da posse de bola. Não sabemos se no domingo o Botafogo vai conseguir ter mais posse de bola que o Flamengo, porque o Flamengo também é um time que tem muito a posse de bola. O Flamengo vai estar jogando em casa, né, com 90% da torcida para o Flamengo, 10% para a torcida do Botafogo. Inclusive, estarei lá. O Botafogo esgotou os seus 10%. O setor visitante lá do Maracanã vai estar completamente cheio para esse jogo de domingo, 11 horas da manhã. E o
Botafogo tem uma notícia que não é muito boa, que é o Tiquinho Soares, que está fora dessa partida, né? O Tiquinho está fora da partida, mas é uma grande chance para o Eduardo, né? O Eduardo que estava ali no banco de reservas, a torcida estava um pouco chateada com ele, que ele não voltou a ser aquele Eduardo que a gente se acostumou a ver do ano passado, né? Que estava jogando muita bola. E aí o Eduardo, sentado no banco, recebe a oportunidade contra o Universitário de entrar no lugar do Tiquinho, entra fora da tua posição, entra ali como atacante e faz 2 gols, cara. Futebol tem dessas, né? Então o Eduardo aí que estava realmente aí numa situação que não era tão agradável, ressurge aí das cinzas, consegue fazer 2 gols, a confiança dele vai lá para o alto e deve ganhar a chance como titular no domingo, já que o Tiquinho Soares sentiu aí a posterior da coxa. A gente ainda está aguardando os exames ainda, os resultados dos exames, para ver quanto tempo que o Tiquinho Soares vai ficar fora, mas é uma chance para o Eduardo aí, quem sabe jogar, né, e continuar fazendo boas partidas, quem sabe fazendo mais gols. Já começou fazendo 2 contra o Universitário, quem sabe aí ele consegue no Clássico também fazer mais gols aí para a torcida do Botafogo, né? Então a gente deve ter aí a dupla de ataque no domingo, uma dupla de ataque bem móvel, né? Com o Júnior Santos e com o Eduardo. Não vai ter aquela espécie de camisa 9 lá igual o Tiquinho, mas é um time de muita movimentação. Provavelmente devemos ter aí Savarino, Luiz Henrique, Júnior Santos, Eduardo, né? Um setor ofensivo de muita velocidade do Botafogo aí para cima do Flamengo no domingo. Vamos ver, vamos conversando aqui, né? Hoje já é sexta-feira, o clássico já é no domingo, entre hoje e amanhã a gente vai aquecer muito esse clássico entre Flamengo e Botafogo no Maracanã às 11 horas. Lembrando vocês, hein? 11 horas da manhã, o jogo num horário aí especial, né? Um horário diferente aí no domingo, tá bom? Combinados? A gente vai conversando aí ao longo dos próximos dias, aquecendo esse clássico da rivalidade entre Flamengo e Botafogo. Um abraço e até a próxima. Valeu!